Olá, rainha! Seja muito bem-vinda ao Café com Rainha. Nessa série Café com Rainha, eu vou responder as perguntas feitas pelas rainhas. E como funciona? Imagina se você tivesse a oportunidade de tomar um cafezinho comigo e me fazer uma pergunta, aquela dúvida. Vai funcionar assim. Você aí me faz a pergunta e eu te respondo como se você estivesse tomando esse cafezinho comigo. E como você faz para me fazer uma pergunta? Escolha a sua mídia social preferida, coloque lá a sua pergunta, que o meu time vai selecionar as melhores perguntas. E quem sabe você não vai ser a próxima sortuda onde eu vou responder essa pergunta, porque você pode estar pensando, mentora, como eu vou saber se a minha pergunta foi respondida? Pois é, você vai ser avisada para assistir ao Café com Rainha quando ele estiver acontecendo. E se você acredita que você é uma sortuda, fica ligada que muito brevemente você vai estar aqui me ouvindo e eu vou estar tirando a sua dúvida. E quem sou eu? Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica especialista em saúde feminina há mais de 25 anos e eu te ajudo e vou te ajudar a acabar com a barriga da menopausa, emagrecer de maneira saudável e se livrar dos efeitos deletérios de todo esse processo do desequilíbrio metabólico que acontece na sua vida, te ajudando a ter muita qualidade de vida. Então, fica comigo e vamos lá ver se hoje a sua pergunta está aqui entre as que eu vou responder. Vem comigo. Vamos à primeira pergunta? A primeira, é preciso comer em menor quantidade para manter o peso na menopausa? Na verdade, o que você tem que entender é que comer menos nunca funciona se for constantemente. Comer menos eventualmente até funciona. Por quê? Porque você está criando um estímulo metabólico. Da mesma forma que comer mais eventualmente funciona. Por quê? Porque você está mantendo o mesmo estímulo metabólico. Eu chamo isso de ciclado. Mas comer menos não dá certo no seu dia a dia pensando em manter o peso. O que acontece com comer menos? Você entra numa fase bem conhecida chamada platô. Platô, ou seja, você não emagrece e você não engorda. Mas eu vou imaginar que o teu objetivo não é nem emagrecer, é só não engordar. Mas para você não engordar, o que você tem que entender? Que você está na fase da menopausa do climatério, o teu metabolismo é outro, agora ele mudou, eu chamo de novo metabolismo, porque o velho metabolismo não existe mais, e o velho metabolismo estava relacionado aos hormônios que você produzia numa primeira metade da vida que eu considero como marco os 40 anos. Então agora, se você está com 45, 50, 60, 70 ou mais anos, você tem um novo metabolismo. Então, você precisa adequar a alimentação saudável certa para o teu novo metabolismo? Sim, você precisa. É isso que eu ensino constantemente quando eu estou fazendo uma live em qualquer mídia, durante um evento, é o que eu ensino para as minhas alunas do programa Magra Após os 40. A questão não é comer menos. E eu digo para você, não é nem o saudável, é o saudável certo. Quando você come o saudável certo, sem pensar em fazer restrição, você mantém o seu peso. E você não está me perguntando como que eu emagreço, você está perguntando como que eu não engordo, porque eu estou como você. Eu estou numa fase que eu estou no meu peso e eu faço o controle para quê? Para eu não engordar. Precisa sofrer? Não. Precisa fazer restrição? Não, porque a restrição pode me trazer prejuízos. Eventualmente, como eu disse para você, até funciona, mas você passa a comer menos, você pode ter efeitos adversos do comer menos, certo? Suas unhas podem não ir bem, seu cabelo pode não ir bem, você pode estar mais fadigada, você pode não ter energia para treinar, ou seja, o seu corpo, ele vai mandar um comando, teu cérebro, para que
você de alguma forma, ele vai se manifestar para provar para você que aquilo está errado. Então você não tem que comer menos. O que você tem que fazer? Comer o certo, mas considerando que agora o teu metabolismo está diferente. E se você come o certo da primeira fase da vida, sem entender que agora na segunda fase da vida você tem que aprender a identificar, eu chamo de identificar os alimentos que funcionam para você pelo teu novo metabolismo. Você nunca mais engorda. Mas entenda uma coisa, o peso não é uma constante. Se você estimou como eu, que estimei que o meu peso ideal são 51 quilos, tem dia que eu vou para 51,5, tem dia que eu estou com 51, tem dia que eu caio para 50,5, tem dia que se eu abusar eu vou para 52. Então entenda uma coisa, o teu peso vai ter pequenas oscilações a partir do momento que você chegou nele. E para você não engordar, faz o que eu te disse. Primeiro, uma coisa importante, você tem que estar no controle. Como você mensura? Como você controla? Essa frase é legal, leva essa. O que você não mensura, você não controla. Para você controlar, você tem que mensurar. E como você faz isso? Com a amiga fiel, com a balança. A balança vai ditar, mediante as tuas escolhas, se você está mantendo seu peso e se você está saindo do peso. Se você está mantendo seu peso, o que quer dizer? Que as tuas escolhas estão assertivas. Se você está engordando, está sofrendo, tem que fazer o que você colocou aqui, está comendo menos, está comendo no pratinho, está passando fome, está errado. Porque dessa forma você não mantém o teu peso de uma maneira sustentável. Para manter o teu peso de uma maneira sustentável, você tem que saber escolher as melhores proteínas, os melhores carboidratos, porque se come carboidrato sim, e as melhores gorduras. E pensar que nesse contexto desses 3 macronutrientes, você precisa ter todos os micronutrientes, que são vitaminas e minerais, porque para o teu metabolismo funcionar, você precisa de todo esse composto. E se você come menos, se você faz restrição, o que acontece? Vai faltar. E qual o resultado disso? Você tem o que nós chamamos de desacelerar o metabolismo, e até é ruim, porque se você tem 1 quilinho a mais para brigar aí com a balança para emagrecer, porque você fala, estou comendo menos e não está funcionando, por que não está funcionando? Porque o teu corpo está sentindo que tem uma restrição, e nessa restrição entra no tão famoso platô, que é o desacelerar o metabolismo. Coma saudável, coma certo, continua aqui comigo, aprende cada vez mais, entenda que o seu metabolismo mudou, e dessa forma, da mesma forma que eu, da mesma forma que as alunas que eu ensino aprendem, você também vai aprender. Vamos agora à nossa segunda pergunta. O que acontece no organismo se não fizer a terapia de reposição hormonal? Uau, vamos lá. Antes de eu falar o que acontece, eu quero te explicar o que são hormônios. Hormônios são substâncias produzidas em alguns órgãos, por exemplo, o hormônio da tireoide, o hormônio do pâncreas, os hormônios das glândulas adrenais, o hormônio do sono, que é a melatonina, e os hormônios ovarianos, estradiol, progesterona e testosterona. Lembrando também que esses hormônios também são produzidos pelas glândulas adrenais, que são como dois chapeuzinhos que ficam aqui em cima dos rins. Mas o carro-chefe da produção do hormônio feminino são os ovários. Então, a partir da primeira menstruação, que é a menarca, o ovário começa a produzir. Por que o ovário começa a produzir mais hormônios? Onde começa a diferenciação sexual feminina. Você se torna mocinha, se torna mulher, vem a capacidade reprodutiva, pensando na perpetuação da espécie. E nós, diferentemente dos homens, não evoluímos com constância hormonal. Nós funcionamos assim, muito hormônio para a parte reprodutiva, em média 14 dias do ciclo, menos hormônios para o restante, que eu chamo de parte não reprodutiva ou produtiva. Ou seja, a mulher que não toma anticoncepcional, e se ela não está grávida, o que acontece? Ela vive assim, numa ondulação. Todos os meses, muito hormônio, menos hormônio, muito hormônio, menos hormônio. Isso dos 10 anos até mais ou menos os 40 anos, vai tudo super bem.
E depois, o que acontece? Depois os hormônios começam a desequilibrar. E isso não dá para mudar. Isso é uma questão tipicamente da mulher, o que não acontece para o homem. O homem ele tem constância hormonal e no envelhecimento o homem tem declínio androgênico, ou seja, a queda dele é gradual e progressiva. E a nossa não é. Entramos na pré-menopausa ou climatério, adentramos na menopausa e o resultado disso tudo é desequilíbrio hormonal que tende a piorar. E qual o problema desse desequilíbrio hormonal? Se foi em relação à parte reprodutiva, primeiro você tende a não ter mais filhos, é mais difícil engravidar porque os óvulos estão velhos. E segundo, chega a fase da menopausa onde você não tem mais filhos. Até aí tudo bem, não tá certo? Se você já teve seus filhos, sua prole está constituída, ou se você não quis ter filhos, tá tudo certo, a sua vida não muda. Mas qual o problema? Então, a fase do pico de hormônio se foi. E a fase da base dos hormônios, do menos, acaba também. E hormônio o que é? Eles são importantes para ativar o funcionamento daqueles órgãos, daquelas células. Por exemplo, hormônio importante para o cabelo, para o crescimento, para o fio, para a pele, para o colágeno. É importante para os nossos ossos, para o crescimento, para impedir o desgaste dos ossos. É importante para as mucosas, mucosa do olho, mucosa do ouvido, mucosa da boca, mucosa anal, mucosa vaginal principalmente. É importante para o metabolismo como um todo, tanto que nessa fase o colesterol tende a aumentar, tende a ficar pré-diabética, para o relaxamento dos vasos, para não ficar hipertensa, para a redução de aterosclerose, para evitar infarto, derrame nessa fase, para estímulo de neurotransmissor, para o sono, para o humor, ou seja, para as articulações, para a pele, para o colágeno, para as unhas, ou seja, para a libido, para a energia, para o sistema imune. É muita coisa. E chega numa fase onde eles vão caindo, se esvaindo e não tem. E aí? Aí eu volto para a sua pergunta. O que acontece se não fazer? Eu te coloco em duas situações. A menopausa ela pode ser sintomática, ou seja, que a menopausa vem para todas. E deixa eu falar uma coisa para você que é importante. A menopausa não passa, tá bem? Eu vou repetir. A menopausa não passa. O que passa? Os efeitos deletérios se você tratar. Já vou falar como você trata. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Se você tem uma menopausa sintomática, se você tem calorão, se você tem insônia, se você tem dor no corpo, se você tem falta de libido, se você tem secura vaginal, se você está mais ansiosa, se você está com outras alterações relacionadas a todo esse declínio hormonal que eu falei, tem um vídeo no meu canal no YouTube, os 76 sintomas da menopausa. Se você tiver um tempinho, vai lá e assiste. Vale a pena para você ter todo esse entendimento global. Então, isso é menopausa sintomática. Então, você tem que tratar? Tem. Até porque tem sintomas como calorão, que passa para 90% das mulheres. Mas tem sintoma que é progressivo, como, por exemplo, a síndrome urogenital. E dentre a síndrome urogenital, que eu citei agora para você, a secura vaginal, vem a cistite de repetição, toda hora com infecção urinária, toda hora tomando antibiótico, toda hora com desconforto para urinar, e vem com o tempo a incontinência urinária. E isso é progressivo, não é que vem e parou, é progressivo. Então você tem que entender que tem um problema resultante desse desequilíbrio hormonal. Esse é um ponto, isso é menopausa sintomática. Se você falar, mas mentora, eu não tenho sintoma. Bem, aí eu quero te trazer só o entendimento da menopausa insidiosa. O que é a menopausa insidiosa? Sintomas que você não está vendo, não está sentindo, mas que podem acontecer. Vai acontecer? Não. Tudo que eu estou falando para você é que pode acontecer. Você tem mais risco para osteopenia, osteoporose e fratura. Então, esse é um ponto. Você pode eventualmente ter uma fratura porque teu osso foi piorando e você não se deu conta. Você se deu conta quando você fraturou, teve que ir para uma cirurgia. Isso ficou limitada com restrição. E você perde qualidade de vida. Esse é um ponto. Outro ponto. Se você entrar
site do governo, do Ministério da Saúde, colocar lá risco cardiovascular na menopausa, antes da menopausa o risco é maior para homem. Homem jovem tem mais risco para infartar e AVCs, que é o derrame. Depois da menopausa, a mulher tem mais risco. Ou seja, o hormônio ele acaba sendo um protetor, falando em vasos e coração. Qual esse número? 30%. Então, existe um risco aumentado em 30%. Mas, recentemente, penso que, não tão recentemente, mas há 2 anos atrás, a doutora Soraya, que é uma amiga que trabalha comigo, que é médica vascular, ela trouxe uma atualização desses números, mostrando que chega a 47% de risco se você não tratar a sua menopausa. Então, você tem a sintomática e você tem a insidiosa. Agora, você sabe que o hormônio está relacionado, você sabe que o hormônio está envolvido. Mas, quando você me pergunta agora, então, como eu trato a menopausa? Se você está magra, está super bem, está no seu peso de saúde, significa que você está desinflamada, essa é a regra, porque se você está com 10, 20, 30 quilos e está com a barriga da menopausa, você está inflamada. Vou considerar que você está saudável. Se você está saudável, você pode fazer a reposição hormonal por 2 motivos. Ou pela menopausa sintomática, que vai te ajudar, porque você já desinflamou. É claro que se você tem contraindicação, você pode fazer uso de fitoterápico, de suplementos que vão te ajudar. Por exemplo, se você teve um câncer de mama, então tem que ser avaliado. Mas imagina que você não tem contraindicação e está no seu peso, é buscar um médico especialista, eu chamo esse médico de menopausologista. Eu tenho um time voltado para esse tratamento, preparado para a fase da menopausa e do climatério. Então é importante você saber que não é qualquer médico que trata, ele tem que entender de menopausa e de climatério. Esse é um ponto. Mas outro ponto que eu quero te trazer, isso eu estou falando se você já está magra, no seu peso, que você tem essas opções. Agora vamos imaginar, eu estou imaginando que se você me pergunta se você está inflamado. O que é estar inflamada? Você tem 10, 20, 30 quilos a mais. Você pesava quando jovem, como eu, 50 quilos. E hoje você pesa 70, 80 quilos. Que seja 10 quilos acima. E você tem a barriga da menopausa, e você está cheia de dor, e você dorme mal, e você está toda sintomática, você até tem calorão. Você vai começar... Se você me perguntar, você começa com o tratamento com a reposição hormonal? Não, eu até contraindico. Como que você tem que tratar? Você tem que desinflamar. E como você desinflama? Acabando com a barriga da menopausa. Emagrecendo de maneira saudável. Como eu expliquei na pergunta anterior, mudou o metabolismo, que você tem que saber aprender dentro desse teu novo metabolismo como que você vai compreender sobre os alimentos, que eu chamo que é identificar os alimentos certos. Por quê? Existe uma alimentação especializada para a fase da menopausa. Então, se você está acima do peso, com a barriga da menopausa, o que você tem que fazer? Não tem que tomar hormônio. Você tem que começar desinflamando e depois o hormônio entra como complemento e como a cereja do bolo. Então, é isso que você tem que entender. Porque quem tem que tomar uma decisão segura sobre fazer ou não fazer é você. O que você sabe agora, fechando a sua pergunta, se não fizer a reposição hormonal? Eu não sei se você vai estar nesse risco ou não, mas você tem que saber hoje quais os benefícios do hormônio, que não é qualquer hormônio, a modulação hormonal tem que ser bioidêntica. O que é uma modulação hormonal? Imagina que o teu hormônio é esse, aí eu vou repor esse para você. E o que seria um não bioidêntico? Imagina que o seu é esse e eu te dou esse. É a mesma coisa? Não, é parecida. Esse tende a ter efeitos negativos? Tende. E por que eu não vou te dar esse se eu tenho esse? Então, é dessa maneira que você tem que entender. Mas é uma escolha sua não fazer? Sim, mas você não pode, seja o fazer ou seja não fazer, que não seja uma escolha do sim ou do não consciente. Eu, como mulher, eu faço, mas é uma escolha consciente. Por quê? Não porque eu tenha tantos sintomas hoje, eu já tive calorão, o meu sono já não foi tão boa, tudo eu já tive um pouco de sintomas. Mas eu emagreci lá os meus 10 quilinhos que eu precisava emagrecer, me mantenho magra e faço a reposição hormonal com o que eu chamo que é a cereja do bolo. Mas eu faço com consciência. Então, se a sua decisão for fazer,
mediante o que eu te respondi agora, que seja com consciência, que seja com um profissional bom, que seja já estando no seu peso de saúde. Não que você não possa fazer antes, mas que você tome uma decisão, se você começar a fazer antes de chegar no seu peso, de chegar no seu peso de saúde. O que você não pode é pensar que o hormônio vai resolver o problema. Para quem está ouvindo e pensar, é o hormônio que vai resolver. Não. O que você tem que entender é que se você também decidir não usar, tá tudo certo. Mas você tem que saber hoje, como tudo na vida, quais são os benefícios e quais são as desvantagens. Então, você tem que pensar, você tem mais benefícios do que desvantagens? Eu penso por aqui. Não só para estar te falando isso, para abrir a sua mente, mas você tem que considerar aqui quais são as desvantagens que você tem. E sempre uma decisão a ser tomada hoje no teu presente é para que amanhã você esteja bem. Só não deixe de fazer porque você não sabia. Só não deixe de fazer porque você está insegura. Se você não quiser fazer, como eu disse, está tudo certo. Mas faça todo o resto. Esteja magra, esteja saudável, faça exercício, você pode fazer suplemento, para determinadas situações você pode fazer fitoterápico. Sinta assim, sinta aquela leveza de que você está segura para tomar a sua decisão mais assertiva, ok? A terceira pergunta de hoje: por que a gente engorda na menopausa mesmo sendo saudável? E a mesma rainha perguntou, por que eu tenho insônia? Então, vou responder já duas em uma, porque são duas perguntas bem relevantes e vou buscar conectar as duas, ok? Por que a gente engorda na menopausa mesmo sendo saudável? Eu já comentei um pouco sobre esse tema na primeira pergunta e trago novamente agora para dizer o seguinte. Nós temos duas fases que eu considero, a primeira metade da nossa vida e a segunda metade. E por que eu divido a nossa vida em duas fases, a primeira e a segunda metade da vida? E ainda classifico. Na primeira metade da vida, nós não vivemos mais, então é velha. Eu chamo isso de velho metabolismo. E hoje, a fase que nós estamos vivendo, eu e você, e que vamos viver, que é a nova, eu chamo de novo metabolismo. E o que muda do velho para o novo metabolismo? Muda o seguinte, veio a menopausa ou o climatério está aqui como um marco. Antes dos 40, claro que 40, eu estou falando de climatério para a grande maioria. O climatério depois dos 40 já começa a se anunciar, climatério ou pré-menopausa. E o que quer dizer isso? Que os nossos hormônios começam a entrar em desequilíbrio e, consequentemente, várias funções metabólicas vão sendo afetadas e, de maneira direta e indireta, o comer saudável já não fecha mais a conta. Primeira metade da vida, metabolismo jovem, equilíbrio hormonal, tudo certo, o que você comia saudável funciona, ou te fazia emagrecer, ou te fazia manter o peso, certo? Agora, pós 40, 50, você continua comendo saudável e não fecha mais a sua conta. Várias coisas acontecem. Você tem hormônios que vão afetar o teu metabolismo, hormônios que vão afetar o teu sono, hormônios que vão afetar a tua produção de neurotransmissor, hormônios que vão afetar também a sua questão de fome e de saciedade. Hormônios que vão fazer com que você fique mais estressada. E estresse afeta o metabolismo. Então eu vou citar alguns para você entender. O que acontece pós-40? Um dos primeiros hormônios que começa a cair é a progesterona. A progesterona é um hormônio que ela atua no humor e, consequentemente, se atua no humor que te ajuda a relaxar, se te ajuda a relaxar, te desestressa, se desestressa, melhora a qualidade do teu sono. Reserva aí, porque você também tem a dúvida de por que eu tenho insônia. Então, a queda do primeiro hormônio, que para muitas se dá até antes dos 40 anos, já pode ser um indício de que o teu sono não vai tão bem? Sim, já pode ser um indício, é o primeiro hormônio. Outro hormônio, estrogênio. O estrogênio é um hormônio importante e muito relacionado aos neurotransmissores.
Então, se você começa a ter uma queda de estrogênio e depois ele vai caindo progressivamente, quanto mais próximo da menopausa você chega, quando você adentra a menopausa e na pós-menopausa ele se mantém baixo também, o que acontece? Vai afetar teus neurotransmissores. Que neurotransmissores esses? Por exemplo, a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, a dopamina, que é o neurotransmissor que te move para a ação, que te deixa mais animada, mais motivado para querer fazer as coisas. A serotonina vira melatonina, que é um hormônio importante que regula o ciclo circadiano do dormir ou do acordar. Então, aqui eu já tenho 2 motivos para linkar porque você tem insônia. Mas presta atenção, rainha, eu estou falando insônia nessa fase da menopausa, ok? É diferente se você teve insônia a vida toda. Mas eu estou considerando que a sua insônia veio nessa fase da menopausa do climatério. Então você já tem 2. Até a testosterona, que é o nosso terceiro hormônio que cai, porque cai a progesterona, cai o estrogênio e depois cai a testosterona. Para algumas mulheres, a testosterona cai até bem antes do que dá a progesterona. Mas essa é a sequência lógica para a grande maioria. E aí? Você tem hormônios caindo, interferindo no teu sono. Então, só parando aqui no teu sono afetado, o que acontece? Você tem desequilíbrio de outros hormônios. Hormônio da fome, que é a grelina, hormônio da saciedade, que é a leptina. Você tem também um desequilíbrio na formação do GH, que é o hormônio mais anabólico, mais relacionado à construção de massa magra, que é importante para o teu metabolismo também. Mas se você não dorme bem, se você sofre com insônia só por esses pontos aqui, e sem falar que se você está estressada, cortisol alto, mais ansiedade, você não dorme, consequentemente mais insônia. Então você tem uma noite péssima. O teu dia como vai ser? Irritada, cansada, sem vontade para nada, mais compulsiva por alimentos. E será que o seu saudável é mesmo saudável? Mas eu vou voltar no saudável. Mais compulsiva, pode comer mais sem se dar conta. Ou seja, o seu dia está todo degringolado. E tem uma lógica, porque você dormiu mal. Agora você entende que nessa fase você tende a dormir mal, rainha. Mas, aí tem outra questão. Se você está acima do peso, você fala, eu estou comendo saudável e estou acima do peso. O que funcionava para você, os mesmos alimentos antes da menopausa ou do climatério, por que eles não funcionam mais? Primeiro, eu já coloquei todas essas questões do teu sono, que desequilibram os teus mecanismos de fome e de saciedade, que podem fazer com que você tenha um comportamento no outro dia que impeça que você emagreça ou que te engorde, que é isso que acontece para a grande maioria das mulheres, infelizmente. Mas quando eu trago para cá para o alimento saudável, vou citar um alimento saudável que talvez você coma. Vamos lá. Uma tríade que eu gosto bastante. Aveia, banana e mel. Mentora, aveia, banana e mel é saudável? É saudável. Para sua filha, para o maridão, se ele está no peso, para um atleta. Mas para a segunda metade da vida, o que acontece com o alimento saudável? Eu estou citando só esses 3 para você. Queda de hormônio afeta o comportamento do alimento quando falamos em resposta metabólica. Por quê? O estrogênio ele é importante para melhorar a sensibilidade da célula à insulina. O que é isso? Quando você está ingerindo, por exemplo, um macronutriente, que é o carboidrato, aumenta o teu nível de açúcar no sangue, o seu pâncreas libera a insulina vai lá, bate na célula e fala, ei, abre a porta que tem que entrar esse carboidrato para pó, tem que entrar aí. Só que a célula está resistente. Por quê? Por 2 motivos ela pode estar resistente. Porque você pode estar comendo muito saudável, mas que você não consegue mais lidar com ele, ou porque a sua célula pode estar fazendo o quê? Resistência à insulina. Isso é um caminho para você evoluir para um pré-diabetes. Então, o que você tem que entender nessa fase?
que o saudável é uma coisa e o saudável certo para essa fase. Por que eu subdivido entre o saudável certo? Porque se mudou o metabolismo, o saudável nem sempre funciona. Como assim? Estou falando por enquanto só de carboidrato. E não estou dizendo que você não tem que comer carboidrato. Tem que comer. O corpo precisa dos 3 macronutrientes. E o carboidrato é um desses 3 macronutrientes. O que você tem que entender? Que o mesmo carboidrato, agora que eu expliquei para você, na questão da resistência à insulina, se você não conseguir usar para gastar na hora que você está ingerindo, o que o corpo faz quando você ingere o carboidrato? Ele usa, bate na célula e fala, célula, abre aí. Lotou, fechou. Ou se a célula está resistente. O que mais faz? Guarda no fígado. Se você come demais, você guarda muito mais. Esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3, progressiva. O que mais ele faz? Tem que tirar o carboidrato do sangue, porque isso aí é lesivo para as células. O que mais o corpo faz? Ativa uma outra guarda de energia. Que guarda? E onde que ativa nessa fase? Na barriga da menopausa. É nessa fase cruel que você não só engorda, você engorda predominantemente na barriga, depois costas, depois mama, braços, mudando a tua forma corporal do padrão feminino para o padrão masculino, ou seja, padrão pera para padrão maçã. Por quê? Porque nessa fase existe eu digo que é uma anarquia da distribuição da gordura no corpo. Na primeira metade da vida, onde há a distribuição ginoide, toda gostosona, toda quadril, coxa e glúteo. E nessa fase, androide, toda deformada. Para 100%? Não. Para uma grande parte das mulheres, essa é a distribuição padrão da gordura corporal. Então, você pode falar, mentor, o que eu tenho que fazer? Vamos lá agora. Primeiro, fazer uma análise do teu dia a dia a nível de atividades, de estresse, pensando no teu sono. Outra dica que eu posso te dar aqui. Você tem que praticar a higiene do sono. Vai lá, que agora não vai dar para eu falar aqui, a não ser que você me faça uma outra pergunta sobre higiene do sono, mas lá no meu canal no YouTube eu tenho um vídeo que eu falo sobre insônia e eu explico a higiene do sono. É um ritual que você tem que ter para dormir todo dia gostoso. Você tem que ter esse ritual, rainha. Não é nessa fase catibuar, eu vou dormir, Não, eu tenho todo um ritual, eu separo de 30 a 40 minutos só para me preparar para ir para a cama. E eu durmo 7, 8 horas super bem. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto que pode estar te deixando estressada e ansiosa, que te impede de dormir. Como é que estão as tuas tarefas do dia? Quanto que você faz de tarefa? Como é que é o seu dia? Se o seu dia é estressante, se o seu dia é cheio de tarefas, se o seu dia é cheio de preocupação, se você que fica querendo fazer tudo para todo mundo, casa, filhos, netos, seus pais, não fecha a tua conta, você vai estar ligada. Isso é uma ameaça para o teu cérebro. Isso vai te impedir também de ter um sono reparador. Isso eu estou falando na questão da insônia. Agora, se você está acima do peso, é um outro problema. Porque o teu corpo está todo inflamado. E quanto mais acima do peso você está, pior está a situação para você. Isso está perpetuando o quê? O estresse, a fadiga que você tem. Isso está perpetuando a resistência à insulina, piorando mais os saudáveis, fazendo com que você engorde cada vez mais. Isso vai piorar mais ainda a tua qualidade de sono. Isso vai afetar o teu dia, um dia mais cansativo novamente, fazendo com que as tuas escolhas não sejam as mais adequadas. Porque muitas vezes, como eu citei esse exemplo da aveia, banana e mel, só citei um exemplo, pode ser qualquer um outro, entenda uma coisa. Se você está comendo saudável, porque eu já passei por isso, que você está passando, eu já comi saudável, e eu não entendia porque o saudável estava me fazendo engordar e eu cheguei a aumentar 10 quilos nesse período. E foi aí que eu descobri que o saudável não é, quando nós estamos engordando ou não emagrecendo, não é o saudável certo para nós, mulheres que estamos na segunda metade da vida. Então, primeiro, entende que tem o saudável certo. Do que você precisa? Do saudável certo.
E como você pode me perguntar, mentora, como eu sei o saudável certo? Se você está aqui comigo, assiste todas as lives que eu coloco, tem muito conteúdo, em cada live eu falo de algum alimento que você tem que incluir, de algum alimento que você tem que excluir. Você tem que verdadeiramente aprender a identificar os alimentos saudáveis certos que ornam, eu chamo isso, com o teu novo metabolismo. Por quê? Porque mudou o teu metabolismo, você não está mais no velho, você está no novo. O que funcionava antes não funciona mais agora. Mas vem cá, participa de todos os cafés com a rainha, manda a tua pergunta, sempre que a sua pergunta for como essa, uma pergunta inteligente que vai ajudar muitas rainhas, eu vou te responder, você vai aprender. O aprender não é aprender qualquer, é um aprender especializado para essa fase. É isso que você precisa para você ter esses resultados e não ficar com essa neura aí de como saudável e engordo ou ainda tenho insônia. Então dá para comer saudável certo, emagrecer, acabar com a barriga da menopausa, se manter magra e ainda dormir como uma rainha. É isso aí, rainha. Se você quiser ter a sua pergunta respondida, eu já expliquei para você como fazer. Manda a sua pergunta, meu time vai selecionar, separa um horário que você vai ser avisada. Eu espero que você tenha gostado do nosso café de hoje. Comenta aqui para eu saber. Se você tiver uma amiga que você acredita que vai ajudar, compartilha com ela, chama ela para o nosso café com a rainha. Um beijo no coração.